Iniciei, ué, não tinha que aparecer uma mensagem aqui. Ah, ok. Ok, então, boa noite, pessoal. Vamos começar mais uma aula. Essa aula de agora não deve ser muito longa, e é sobre mais uma regra de derivação, conhecida como regra da cadeia, ou regra do encadeamento, que eu prefiro. Vocês estão vendo meus slides? Alguém aí, por favor, me retorne para saber se está vendo. Sim? Ok. Então, a regra do encadeamento, ela é uma regra que vai nos permitir calcular a derivada de funções que a gente possa enxergar como uma composição de duas ou mais funções. Então, ela só serve nesse caso, mas esse caso, a gente vai ver, ele é bastante abrangente. Muitas vezes, muitas das vezes também que a gente está usando funções em aplicações e modelagem, elas se apresentam como uma composição de duas funções, ou mais, duas ou mais funções, certo? Então, nesses casos, a gente vai poder usar essa regra. É mais uma ferramenta que a gente tem para não precisar ficar calculando a derivada via definição, que é bastante trabalhoso o cálculo da derivada via definição, em muitos casos. Então, a gente desenvolve ferramentas que nos permitem aplicar de forma rápida, muito mais prática, e calcular derivadas de vários tipos de funções. Hoje à tarde a gente viu como derivar o quociente de duas funções deriváveis. E agora a gente vai ver como derivar a função composta. Às vezes não é tão simples identificar quais são as funções que aparecem na composição de uma função dada, certo? Isso é um exercício à parte também, que precisa ser praticado. Mas, em geral, é meio que uma regra, uma experiência vai nos ensinando a ver, a enxergar e a visualizar quais são as melhores funções que a gente toma, de forma a descrever uma dada função como composta de outras duas ou mais, certo? Outra coisa que difere essa aula da aula de hoje à tarde é que a aula de hoje à tarde a gente apresentou uma regra de derivação e a gente apresentou também a demonstração dessa regra, certo? E eu comentei que, embora a gente não vá cobrar aqui nas provas, ou pelo menos não vai cobrar em quantidade suficiente para prejudicar alguém que não tenha entendido completamente as demonstrações, é sempre importante para a gente que está fazendo um curso de matemática tentar entender e tentar replicar as demonstrações dos teoremas que nos são apresentados, certo? Na aula da tarde dava para fazer, porque a demonstração da regra do quociente, ela é bem tranquila, assim, no sentido de que, para chegar à fórmula lá da derivada do quociente, basicamente a gente tem que dominar a definição de derivada e seguir no caminho, a gente fala assim, seguir na direção que o nariz aponta, quer dizer, mais ou menos fazer o que tem que ser feito, não tem nenhum truque escondido, nenhum grande truque escondido para se demonstrar o teorema da derivada do quociente, que é a regra da derivada do quociente. Mas a derivada da composição de duas funções era um pouquinho mais delicada. Então, a gente não vai fazer a apresentação da demonstração dessa regra aqui, e nem vou cobrar. Talvez eu faça uma aula em separado com essa demonstração da regra da regra do encadeamento e apresente ela para vocês numa aula em separado. Mas vai ser naquele espírito de só para os curiosos e talvez nem tudo que esteja lá seja bem compreendido por vocês. Não tem importância, tá bom?
O mais importante aqui para a gente, né, na regra da cadeia, é a gente entender e saber aplicar a regra em si, ok? Então, essa regra vai servir quando eu tiver uma função h que possa ser escrita nesse formato aqui, certo? A composição de duas funções, f de g de x. Né? Acho que no ensino médio vocês usavam uma notação de f bola g aplicada em x. Pode ser também. Mas aqui eu estou aplicando a minha função g na variável livre, e o resultado disso tudo estou aplicando a f nela. Então, quando isso for possível, não vou entrar aqui nos detalhes também de quando exatamente que isso é possível, mas depois a gente pode até fazer alguns exercícios, né? A gente precisa, por exemplo, que a imagem da G esteja contida no domínio da F, para essa composição ser possível nessa ordem, certo? A gente já vai assumir que a gente já está trabalhando com funções onde a composição é possível, ou seja, o domínio da de dentro, o domínio da de fora contém a imagem da de dentro. Então, quando isso for possível, quando essa composição for possível, a derivada da função composta, a galinha, ela é o produto da derivada, deixa eu escrever assim, da derivada da função de fora, mas não a derivada da função de fora calculada na variável livre x, mas a derivada da função de fora calculada na expressão que nos determina quem é a g de x. E isso tudo multiplicado pela derivada da função de dentro. Função de dentro, estou usando essa nomenclatura aqui, né? Função de dentro é a que está aqui dentro da f, é a g, e a função de fora é a f. Então, essa é a regra, que nós não vamos demonstrar e só vamos usar, tá bom? E aqui é um produto normal de funções, então, vamos ver o que a gente tem para dizer. Bom, isso aqui eu estou redizendo o que eu acabei de dizer, né? Demonstração um pouco delicada, a gente não vai apresentar ela aqui, pelo menos não no momento, certo? Ok, então vamos ver alguns exemplos, né? O primeiro exemplo, que na verdade vai ser um exemplo auxiliar, é a função f de x igual a raiz enésima de x, ou escrito em notação de expoente, né? X elevado a 1 sobre n, onde n é o natural, tá? Então, como é que eu calculo a derivada dessa função? Aqui eu ainda não vou usar a regra do encadeamento, eu vou usar a própria definição como está aqui, tá? É um exemplo particular, como eu estou falando, mas ele vale a pena porque tem um truque interessante, vale a pena a gente aprender. Então, a gente já viu, em algumas aulas para trás aí, que a definição da derivada é através desse limite, que a gente chama limite dessa expressão aqui, que essa expressão é conhecida como o quociente de Newton para a função f, certo? Então, a derivada no ponto x é esse limite quando p se aproxima do x. Isso é uma das formas de escrever, né? A outra forma de escrever é com um hzinho, que é o incremento f de x mais h menos f de x, dividido por h, o limite disso quando o h vai para zero. Aqui nós preferimos trabalhar com essa expressão aqui. Ela é mais conveniente para nós quando a função é a raiz enésima de x. Então, a f é a raiz enésima de x, então f de p é a raiz enésima de p, f de x é a raiz enésima de x, p menos x é esse limite que eu preciso calcular, tá? Esse limite do formato que ele não está legal para a gente calcular, porque eu gostaria de fazer uso de uma coisa que a gente aprendeu lá atrás, de um outro limite que a gente já viu. Então, o que eu vou fazer nesse limite aqui, vocês veem que quando p tende a zero, né? Ou, desculpa, quando p tende a x, isso zera tanto o numerador quanto o denominador dessa fração aqui. Então, isso é uma indeterminação do tipo zero sobre zero. Então, para calcular esse limite, a gente precisa usar um truque daqueles que a gente viu lá atrás, no cálculo de limites. Para simplificar um pouco mais essa expressão aqui, né? A gente vai fazer uma mudança de variável, porque a gente vê que é o seguinte, os termos que aparecem aqui, né? P é esse termo aqui elevado à potência n. É a raiz enésima de p elevado à potência n. Da mesma forma que o x também é esse termo aqui elevado à enésima potência, tá?
Com isso em mente, eu vou fazer a seguinte mudança. Vou chamar de U a raiz enésima de P e V a raiz enésima de X, certo? Lembrando que eu quero olhar o limite quando P tende a X, e como essas funções raiz enésimas, elas são contínuas, a gente tem que, quando P tende a X, o U tende a V, certo? Porque o U é a raiz enésima de P e o V é a raiz enésima de X. Então, o limite que está dado acima, que é P tendendo a X, vai ser substituído na próxima expressão por o limite de U tendendo a V, e eu vou substituir essas expressões aqui. Onde tem raiz enésima de P, eu vou colocar U. Onde tem raiz enésima de X, eu vou colocar V. Então, o limite que a gente quer calcular, que era esse aqui, certo? Vai ser reescrito nesse formato agora. U menos V, e embaixo as potências enésimas, né? U elevado a N menos V elevado a N. E agora o limite que era de P tendendo a X, vai ser visto como limite de U tendendo a V, por causa desse argumento que eu acabei de dizer. Bom, aí a gente vê o seguinte, né? Esse quociente aqui é o inverso desse quociente que está aqui embaixo. Então, o limite do inverso, uma propriedade de limite, nos diz que o limite... bom, na verdade, você pode pensar como o limite do quociente, né? O limite desse quociente que está aqui, ó, é o quociente dos limites. Só que o limite do que está em cima é função constante 1, e o limite do que está embaixo a gente conhece. Esse limite aqui a gente vai calcular de forma simples daqui a pouco, porque a gente já viu em algumas aulas para trás o limite desse denominador aqui. Na verdade, está até escrito aqui, né? O limite daquele denominador é justamente o que a gente calculou, é o quociente de Newton para a função x elevado a n. É isso? E a gente viu que esse limite é, para ele, bom, ele se resume a tal da regra do tombo que a gente chamou. Ele é exatamente n que multiplica o v elevado a n menos 1. No caso aqui, quando u tendendo a v. Certo? Então, o truque aqui é identificar que esse quociente aqui pode ser escrito como 1 sobre esse quociente. E esse quociente de baixo a gente sabe calcular. Certo? E daí, o limite desse quociente todo aqui vai ser calculado, porque a gente sabe que quando os limites existem, o limite de uma fração é o limite do numerador, que é 1, uma constante, dividido pelo limite do denominador, que é o limite dessa expressão que está calculado aqui. Então, o limite aqui da função, o limite do quociente de Newton para a função raiz enésima de x, ele é simplesmente 1 sobre o limite, 1 sobre isso aqui, 1 sobre o limite daquele denominador, ou seja, 1 sobre n v elevado a n menos 1, que é o que está escrito aqui. Esse limite aqui, ó, 1 sobre n que multiplica v elevado a n menos 1. Mas aí eu mando v elevado a n menos 1 para cima, invertendo o expoente, e eu tenho essa expressão aqui. 1 sobre n, então o limite que a gente quer calcular é 1 sobre n, v elevado a 1 menos n. Pronto. Agora eu volto à expressão original. Meu v era raiz enésima de x. Então, esse pedaço que está aqui, né? V elevado a 1 menos n, bom, é raiz enésima de x elevado a 1 menos n, ou seja, simplesmente x elevado a 1 menos n sobre n. Certo? E aí, só consertando, reescrevendo esse expoente aqui, para enxergar que esse expoente é simplesmente 1 sobre n menos 1. Por que eu quero enxergar assim? Porque daí a minha função, que era raiz enésima de n, acho que está escrito aqui no próximo slide, ó. Aí o que acontece? A minha função que era... deixa eu escrever até aqui, que devia ter escrito. Minha função que era x elevado a 1 sobre n,
Essa era a minha função. E agora eu calculei a derivada dela. E a derivada dela, pelo que vocês estão vendo aí, ela, de novo, satisfaz o que a gente chamou de regra do tombo, né? Porque, olha só, era x elevado ao expoente 1 sobre n, o 1 sobre n desceu, multiplicando o x, que agora ficou elevado ao expoente 1 sobre n menos 1. Então, a gente acabou de mostrar com esse exemplo introdutório aqui, auxiliar, que eu chamei, né? Que a regra do tombo, que a gente tinha visto lá atrás, que valia para números naturais. Hoje, na aula de hoje à tarde, quem assistiu viu também que a gente mostrou que a regra do tombo vale para números negativos de naturais e para o zero. Então, a gente já tinha mostrado a regra do tombo válida para todos os inteiros, né? Com a aula de hoje à tarde, mostrou para todos os inteiros. Agora, a gente acabou de mostrar também que a regra do tombo vale para todos os inteiros e para expoentes que são inversos de inteiros. Certo? Que é essa regra do tombo para expoentes desse tipo. Por que eu quero fazer isso? Bom, na verdade, a gente quer mostrar que a regra do tombo vale para qualquer número real. Então, a gente está indo por partes, pelos conjuntos conhecidos, que no final vão formar os números reais. Tá bom? Bom, então, o próximo passo qual seria? Mostrar que a regra do tombo vale para números racionais. E é isso que a gente vai fazer. Certo? Então, eu quero mostrar agora que a regra do tombo vale para um x elevado a um expoente racional, do tipo m sobre n. O que é a mesma coisa de raiz enésima de x elevado a mésima potência. Então, eu vou mostrar isso agora. Bom, então, para fazer esse cálculo agora, o que eu vou fazer? Bom, a gente está justamente querendo fazer o uso da regra da encadeamento, regra do derivado da função composta. Então, eu preciso enxergar essa função h como a composição de duas funções. Ah, não basta ser a composição de duas funções, né? Tem que ser a composição de duas funções que a gente saiba derivar. Certo? Então, para enxergar x elevado a m sobre n como a composta de duas funções, as funções envolvidas nessa composição, que para mim parecem mais naturais, são você primeiro extrair, já que elevar x a... O que é x elevado a potência mn, né? Elevar a m, a gente já sabe o que é. Elevar a 1 sobre n é extrair a enésima potência. Então, fazer x elevado a m sobre n é elevar x a m e depois extrair a raiz enésima desse resultado. Ou também o contrário, como eu preferi fazer aqui. Você extrai a raiz enésima do x e depois o resultado você eleva a mésima potência. Então, você compõe... Ah, não, mentira. Eu fiz aqui do primeiro jeito mesmo, né? Eu pego o x e elevo a mésima potência, eu aplico g primeiro no x, no meu exemplo. Vou deixar como exercício para vocês fazerem na ordem contrária, tá? Para ver que também funciona. Eu estou pegando o x e estou calculando o g dele, ou seja, estou elevando o x à mésima potência. E depois eu vou pegar o f, que é extrair a enésima potência. Ah, mas aqui está escrito errado, né? Vou pegar o f disso, quer dizer, vou extrair a enésima potência desse x elevado a m. Então, aqui, eu deveria ter escrito assim, né? Deixa eu consertar isso aqui. Cut. Primeiro eu pego o x e elevo a mésima potência, e depois eu extraio a raiz enésima dele. Isso é o x elevado a m sobre n. Ok? Então tá, então se eu já identifiquei, agora está na ordem certa, né? Isso aqui é f, primeiro isso. Primeiro eleva a mésima potência, depois extraio a raiz enésima. Então, se eu já identifiquei quem são as f quem são a f e a g, cuja composição me dá h, e a ordem certa para o qual essa composição me dá a função h, basta eu agora usar a regrinha que a gente viu lá em cima. Então, a derivada da composta é a derivada da função de fora, avaliada na função de dentro, multiplicado pela derivada da função de dentro.
Então, vamos calcular primeiro quem é a derivada da função de fora. F de x é x elevado a 1 sobre n, e foi o exemplo anterior, né? O exemplo auxiliar anterior, a gente mostrou que, nesse caso, a derivada dela, vale a regra do tombo, né? É 1 sobre n vezes x elevado ao expoente original, que é 1 sobre n menos 1. Essa é a derivada da f. Só que eu preciso, na minha regrinha aqui, ó, eu preciso calcular a derivada da f em cima da função g. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar a derivada da f, que é dada por essa lei aqui, certo? E no lugar do x aqui, eu vou substituir pela f, desculpa, pela g de x. A g de x é simplesmente x elevado a m. Então, olha só, f' da g de x. Então, o que eu estou fazendo aqui é justamente substituindo g de x no lugar desse x aqui. Da derivada da... Opa, no lugar desse x aqui, que aparece na expressão para a derivada da f. Então, substituindo g de x dentro aqui, g de x sendo a função x elevado a m, aí é só uma manipulação algébrica aqui dos expoentes, né? Para verificar que esse resultado me dá 1 sobre n. Para elevar uma potência a outra potência, né? Tem uma regrinha que fala que para elevar uma potência a outra potência, eu conservo a base, que é o x, e simplesmente eu multiplico os expoentes. Certo? Multiplico os expoentes. Então, esse expoente aqui é a mesma coisa que n embaixo e 1 sobre n em cima, e fica multiplicado pelo m da frente. Ok? Então, essa é a expressão para a derivada da f calculada na g de x. Guarda ela, porque ela vai entrar nessa primeira parcela, nesse primeiro fator aqui, desculpa. Beleza. A g' é mais fácil de calcular, né? Porque a g é a função x elevado a m, onde m é um número natural, a gente já sabe, já aprendeu isso aqui quando a gente aprendeu a derivar polinômios. A derivada da g, vale a regra do tombo, é m que multiplica o x elevado ao expoente diminuído de uma unidade. Ok? Então, esse pedaço vai ser juntado ali na fórmula. Então, a regra da cadeia é essa aqui. A derivada da f aplicada na minha g é esse pedaço que está aqui. A derivada da g aplicada em x é o que está aqui, certo? E aí é só fazer esse produto e fazer manipulações algébricas para enxergar aqui. Vai aparecer aqui esse m multiplicando esse 1 sobre n, vai dar essa fraçãozinha aqui. E o x, agora, para multiplicar a potência de mesma base, a regra que vale é que o produto de potências de mesma base, a gente conserva a base e soma os expoentes. Então, eu vou somar esse expoente aqui com o expoente m-1. Então, eu escrevo m-1 também sobre o mesmo denominador n, para poder fazer essa soma. Simplifico essa expressão aqui para o expoente, vou deixar para vocês como exercício verificar que, ao simplificar esse expoente, eu obtenho justamente m sobre n menos 1. E aqui na frente tinha ficado multiplicado o m sobre n, ou seja, a derivada da função h, que era x elevado a m sobre n, também satisfaz a tal da regra do tombo. O expoente desce, e a função expoente desce multiplica x elevado agora ao expoente original diminuído de uma unidade. Certo? É a regra do tombo de novo, agora para expoentes racionais. Está faltando ainda, não vai ser feito nessa aula, mas em breve, a gente mostrar que a regra do tombo também vale para expoentes reais. Às vezes, por exemplo, x elevado a π, se a função é x elevado a π, qual é a derivada dela? Π, o número π, né? Então,
A derivada dela vai ser π que multiplica x elevado a π menos 1. Tá? A gente vai mostrar isso em outra aula. O que a gente queria mostrar aqui era essa aplicação aqui da derivada da função composta. Certo? Deixo como exercício para vocês, então, verificar também que a composição podia ser feita na outra ordem, né? Se eu pego o x e primeiro calculo a raiz enésima e depois aplico o g nela, que é elevar a mésima potência, eu também obtenho a mesma expressão para h, tá? Queria que vocês analisassem isso. Bom, primeiro, analisassem se isso que eu estou falando é verdade, sob que condições isso é verdade, né? Porque, em princípio, teria que tomar um certo cuidado com a paridade aqui do n, né? Para olhar o domínio dessa expressão aqui, onde que essa expressão faz sentido, e se isso se alteraria dependendo da ordem que eu uso da f e da g para compor e obter a minha h, tá? Vou deixar como exercício para vocês verificarem isso. Essa é a primeira parte do exercício. E a segunda parte do exercício é, dado que o que a gente escreveu aqui também está certo, derivar então a função h agora com a composição da f e da g dada nessa ordem. A gente espera que o mesmo resultado seja obtido. Ok? Era isso. A aula de hoje é simples assim. Quer dizer, essa é a regra, né? E tem um exemplo aqui feito em detalhe. E agora, o que a gente pede é que vocês façam exercícios, né? Peguem funções. Eu passei, o roteiro da aula de hoje já está pronto, e tem lá no livro do Stuart, tem inúmeros exercícios sobre composição de funções, tá bom? Então, primeiro passo, identificar quais são as funções envolvidas na composição, na ordem certa da composição, saber derivar cada uma das funções envolvidas, e feito isso, aplicar a regra da composição, certo? Talvez só mais um detalhe aqui que vale a pena, já que a aula ficou um pouco bastante curta. Deixa eu só voltar a essa expressão aqui, né? Na verdade, eu vou voltar lá atrás. Voltar aqui, certo? E vou fazer uma... Aproveitar aqui um pouquinho. Vou copiar isso aqui. Deixa eu criar um novo... Ok. Vou colocar como observação, tá? Observação. Vamos supor que eu tenha agora mais uma função. F, G e S. S de X. Agora são 3 funções deriváveis. E a minha H agora, ela tem a composição das duas e mais S por fora. Quer dizer, eu quero com esse exemplo agora, justificar a terminologia do encadeamento. Não é isso? Encadeamento. Então, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu colocar essa S por dentro, que acho que vai ficar mais fácil para a gente usar o que a gente já conhece. S de X. Certo? Por que que esse nome se justifica? Esse encadeamento. E por que que eu gosto mais da palavra encadeamento do que cadeia, né? Essa regra, esse termo, né, vem do inglês, né? Que é chamado de chain rule. Quer dizer, que
chain, em inglês, pode ser cadeia, pode ser corrente, né? E quando ela é cadeia, ela significa, na verdade, o termo que eu acho melhor para justificar é justamente a cadeia, também esse sentido a gente existe em português, né? Quando a gente fala uma reação em cadeia. Mas o termo solto, assim, talvez a gente não se atente para o detalhe do que ela significa. Então, encadeamento, para mim, soa melhor, porque esse termo de cadeia, ele vem nesse sentido de coisas compostas, né? Uma sequência, ou compostas é bem o termo, né, para funções, né? Digamos assim, uma sequência de atividades que se encaixam uma dentro da outra, mais ou menos esse sentido do encadeamento que justifica o nome. Então, com dois termos a gente já viu, e se eu acrescentar mais um termo, como é que eu enxergo esse encadeamento visto ali, né? Então, vamos supor que a H agora seja composta dessas três funções, nesse sentido que a gente já acabou de fazer aí, acabou de escrever aqui, certo? A H é a F composta com a G, composta agora com uma S de X. Então, como é que eu uso esse princípio do encadeamento dos argumentos para, a partir da derivada da composta de duas, eu poder derivar três ou quatro, ou a quantidade qualquer, quantidade finita qualquer, envolvidas numa composição de função, certo? Então, o truque que eu vou fazer é usar para minha H a regra que eu aprendi a fazer agora, certo? Porque a regra disse, ignorando que a S de x seja uma nova função, certo? A regra diz que a derivada da composta de duas é a derivada da de fora aplicada na mais interna, e a mais interna agora, então, ela é g de S de x, certo? Então, g de S vezes a derivada da de dentro, a derivada da g de S de x. Bom, então aqui que vem o encadeamento, porque agora essa que está dentro, que seria g', a derivada da g, né? Na verdade, em vez de g, eu tenho uma composição de g com s. Então, no lugar da derivada da g, né? Se a gente estivesse usando a notação de composta, aquela g bola s, aqui apareceria a g. Deixa eu ver se eu acho a bola aqui. Vou colocar o zero. G bola S, a derivada dessa composta, certo? E aqui eu usaria de novo a regra da derivada. Bom, o que é a derivada? Vamos então usar a notação que a gente tinha. O que é a derivada composta de G com S, certo? De novo aqui, então, apareceu de novo uma composição, e aqui eu vou usar a regra do encadeamento de novo. Ou seja, nesse pedaço aqui, eu vou usar a própria regra da cadeia de novo, a regra do encadeamento de novo. O que é a derivada da composta? Desculpa, aqui está mal. Aqui deveria estar bem escrito, teria que ser assim: a derivada da composta da G com a S. Então, o que é a derivada da composta da G com a S? Desculpa, aqui em cima, né, que eu tinha que ter feito isso. O que é a derivada da composta da G com a S? De novo, usando a regra da cadeia, isto aqui é a G, a derivada da de fora, aplicada na de dentro, que agora é a S, vezes a de dentro, aplicada finalmente na variável livre. Se tivesse outra composição por dentro, eu repetia o processo de encadeamento, certo? Então, é isso aqui que justifica esse termo, tá? Porque as coisas vão
o processo vai se repetindo nas partes mais internas da etapa anterior, se eu tiver uma sequência de encadeamentos, uma sequência de composições, certo? É isso que justifica esse termo. Então, por isso, talvez convém fazer um exercício, mais um exercício que eu não tinha preparado aqui. Eu vou fazer ele sem muitos detalhes. Vou fazer um exemplo aqui. Deixa eu colocar um novo slide aqui. Ok. Então, um exemplo. Vamos supor que eu queira calcular a derivada da função seno de quê? De raiz quadrada de x. Certo? Seno da raiz quadrada de x. Então, eu tenho, na notação anterior... Ô, professor, o Oi. senhor colocou 2 no lugar do X, não? Foi, obrigado. Na notação anterior, eu tenho que a minha função mais de fora é f de x, que é seno de x. Certo? A minha... Ah, não, peraí. Então, vamos fazer o seguinte. Aqui está faltando uma, né? Porque só tem duas composições. Porque aí eu tenho a g de x, que é a raiz quadrada de x, de mais uma, né? Então, em vez de raiz quadrada de x aqui, eu vou colocar raiz quadrada de exponencial de x. É elevado a x. É elevado a x. Tá. Ok. Então, a minha S de x aqui seria simplesmente E elevado a x. Ok? Então, usando a anotação aqui de trás, aproveitar a regra do encadeamento que está aqui. Essa derivada seria isso. Beleza, então vamos calcular essas coisas aqui. Eu vou precisar da F', vou precisar da G', vou precisar da S'. Bom, a F', a gente já sabe que a derivada, quem assistiu a aula de hoje à tarde, ou quem já assistiu às aulas de derivada das funções trigonométricas, sabe que a derivada do seno é o cosseno. A derivada da G, derivada da G, né? A G é x elevado a meio. Então, a derivada da G, olha só, isso aqui é x, é x elevado a meio. X elevado a meio, certo? Então, a derivada disso é meio, regra do tombo, certo? Deixa eu ver. Faltou aqui o... Calma lá, vocês já vão entender. Só um minutinho que eu estou bagunçando, só para poder fazer aqui. Aqui. Meio de x elevado menos meio. Deixa eu dar um zoom aqui para melhorar isso aqui.
ficou muito maior, não, né? Mas é x elevado a meio. Então, a regra do tombo diz que o meio desce multiplicando, certo? Multiplicando, por isso que fica 1 sobre 2 multiplicando o x elevado ao expoente diminuído de uma unidade. O meio menos uma unidade é menos meio, certo? Que também pode ser escrito como sobre 2 raiz de x, porque x elevado a menos meio é isso, né? 1 sobre 2 elevado a raiz de x. Ok. Para a função exponencial, essa gente... Ah, vocês acho que já viram também, né? A regrinha. É que ela, a derivada da função exponencial, é ela própria. Ela própria. Ok. Eu vou fazer isso aqui. Então, essa derivada aqui é igual. Vamos lá. Deixa eu copiar aqui. Vou copiar para substituir, tá bom? Ok. F' é cosseno de x. Só que não é F' de x que eu quero. É F' de g de x. Então, aqui no lugar da F', vai ficar cosseno de g, não é nem g de x, falei g de x, né? Mas g de s de x. Derivada da g é isso aqui. Certo? Derivada da g calculada em x. Só que aqui a derivada da g calculada em s de x. Então, aqui, eu vou calcular a derivada da g. A derivada da g calculada em x, mas eu preciso da derivada da g calculada em s de x. Opa, s de x. Por acaso é a mesma coisa, mas s de x é essa expressão aqui de cima. Vezes, finalmente, a s' de x, que é a que está aqui. Então, essa é a derivada que eu tenho. Só falta agora substituir quem é g de s de x e não dá para fazer mais nada, né? Copy. Olha só, a galinha é cosseno. Quem é g de s de x? Bom, a g de x é isso e a s de x é isso. Então, a g de s de x é justamente esse pedaço aqui. Então, bom, agora não dá para simplificar mais nada. Se eu quiser, dá para melhorar um pouquinho, só colocando esse exponencial aqui em cima no numerador, Ctrl V. Certo? E essa é a expressão que a gente tem para a derivada da h. Derivada da h é cosseno da raiz quadrada de e elevado a x vezes e elevado a x sobre isso aqui. Ah, dá para simplificar isso aqui também, né? Dá para simplificar esses dois, certo? Bom, vocês simplificam, né? E elevado a x dividido por e elevado a x elevado a meio, né? Para dividir potência dividindo a base, a gente conserva a base e subtrai seus expoentes. Então, fica 1 em cima e meio embaixo, fica meio em cima, né? Então, isso aqui podia ser simplificado um pouco mais, fazendo assim. Falei que não ia fazer e já estou fazendo, né? Tudo bem. Tira esse cara daqui. Cut. E bota ele aqui. Ctrl V. Certo? Porque e elevado a x dividido por e elevado a x elevado a meio. É isso aí. Então, essa é a derivada. Tá? Menos importante do que esse resultado final
é que vocês tenham entendido esse processo de encadeamento que eu chamei aqui, tá bom? É isso basicamente que eu queria falar, apresentar a derivada da função composta, e fiz aqui com composição de 2, 3, e se você tiver 4, 5, quantas forem as funções compostas envolvidas, você repete o processo, certo? E faz esse encadeamento aqui. Ok? Era isso. Alguém tem alguma dúvida? Algum comentário? Quer falar alguma coisa, perguntar? Eu, ao menos, não. Não? Outro alguém? Outros alguéms? A hora é agora. Não? Não, professor, tudo certo. Se ninguém tiver dúvida, como é que eu faço primeiro? Primeiro eu vou parar a gravação, então.